Qual o peso de uma marca que determina seu destino? Como você se sentiria se nunca tivesse amigos e sempre ouvisse que é inútil? Como seria descobrir que seu corpo é apenas o receptáculo de um ser divino? Oi pessoal, eu sou a Deise Coelho, psicóloga, mestre em Psicologia da Saúde, e hoje nós vamos conversar sobre a complexa e triste história de Kawaki. Me conta, você também é um fã de Boruto? Então já deixa seu like, se inscreve no canal para a gente crescer bastante essa comunidade e ter cada vez mais vídeos do mundo de Boruto por aqui. Então pessoal, a história do Kawaki é bastante complexa e eu de verdade acredito que vocês concordem comigo. Então, pensando nisso, para a gente tentar deixar um pouquinho mais didático o vídeo, ficar mais fácil de tentar passar para vocês o que eu estou querendo dizer, eu separei esse vídeo em 3 momentos. A primeira parte, antes dele ser levado pelo Jigen, aquele momento em que ele ainda está com seu pai. O segundo momento, quando o Jigen o leva, então agora ele conhece a cara e começa a fazer parte dos experimentos. E o terceiro momento é a sua vida em Konoha, então todo aquele período no qual ele começa a aprender a confiar nas pessoas e a tentar se sentir mais em casa em Konoha. Logo no início, quando começam a contar pra gente um pouquinho da história do Kawaki, a gente vai sendo apresentada a uma criança que, sem dúvida nenhuma, sofre negligência infantil e maus tratos. Bom, o primeiro efeito que gera em nós é uma vontade de pegar o Kawaki e cuidar, colocá-lo no colo. Eu não sei se foi esse o sentimento que vocês tiveram, mas sem dúvida foi o que eu senti naquele momento. A gente vê uma criança trabalhando dia e noite para comprar bebida para o seu pai e ainda assim seguia sendo maltratado. Ele não tinha carinho, ele não tinha alimentação, ele não tinha o básico de cuidados que qualquer ser humano necessita. Sem falar que a gente também consegue perceber que, apesar da vila ter consciência do que acontecia com Kawaki, ainda assim ninguém oferecia nenhum tipo de apoio, sem falar que até mesmo as próprias crianças sabiam de sua história e ainda criticavam. E apesar de todos esses maus tratos, a gente percebe que o Kawaki ainda assim tinha uma crença muito grande de desvalor, na qual ele sentia que ele era insuficiente, que ele precisaria se tornar um filho ainda melhor, que seu pai era daquele jeito em função dos traumas que ele vivenciou na Quarta Grande Guerra. Então, na cabeça do Kawaki, ele acreditava que tinha um porquê seu pai agir e tratá-lo daquela forma, e além disso tudo, ele ainda pensava que ele era o errado por não conseguir suprir todas as necessidades do seu pai. É interessante o quanto em nenhum momento a gente vê o Kawaki reclamar. Nem mesmo quando ele vai de castigo, sem janta, porque a garrafa de bebida do pai quebrou. E ainda assim, ele não reclama. E principalmente quando parece que ele próprio não tem nenhum desejo. Então ele vê os peixinhos dourados, por exemplo, ele consegue se encantar por eles, mas é engraçado como ele acaba não expressando muitas reações. E até mesmo as pessoas nas quais ele começa a confiar, como por exemplo o vendedor de peixes, de alguma forma acabam frustrando essa criança. O Kawaki se mostra inseguro, sem nenhum desejo, alguém que tem medo das pessoas, ele acaba evitando bastante a socialização. E se a gente para para pensar, isso até tem sentido. Por qual motivo? Seu pai não o estimulava a acreditar em nenhuma pessoa. A todo tempo ele diz que o Kawaki não tem nada agregado a ninguém, sempre dizendo que ele é vazio e inútil e que ele não deveria confiar em nenhum estranho, porque qualquer pessoa iria apenas ter o interesse de se aproveitar dele e não ajudá-lo em nada. E aí aqui pensa comigo, gente, como seria ser criado por uma pessoa a qual deveria ser sua referência, mas que lhe diz a todo tempo o quanto você é inútil, insuficiente, oco, vazio, apenas um peso. E de certa forma, o Kawaki foi ouvindo isso por tantas vezes, repetidamente, que a sensação que dá é que ele começou de fato a acreditar nisso. E realmente, pensa que é como se fosse uma fita tocando repetidas vezes. Então você vai escutando aquilo tanto que no fim você pensa que aquilo é verdade. Isso justificaria um pouquinho dele ser tão apático, dele não ter desejos próprios, de parecer que ele não busca. Em alguns momentos até a gente vê uma luzinha se acendendo, mas rapidamente ela apaga, porque mais uma vez vem seu pai dizendo para ele o quanto ele é inútil e imprestável.
gente consegue ver uma rede que definitivamente não funcionava. Era um pai alcoólatra que explorava uma criança e a qual os comerciantes e cidadãos da vila viam aquilo, também se aproveitavam e não ofereciam nenhum auxílio, e que aqueles que chegavam de fora viam a situação e, ao invés de tentar dar algum tipo de apoio, também tentavam se aproveitar. Então pensa isso, uma criança extremamente sozinha, que não acreditava em si, que nunca recebeu nenhum tipo de amor e que estava completamente desamparada. Pensa o estrago emocional disso em uma pessoa. E é interessante a gente pensar que, apesar de tudo isso, essa era a realidade que o Kawaki conhecia. Ou seja, isso era sua zona de conforto. E por conforto não entendam que era algo bom, mas que era aquela realidade que ele conhecia, porque era ali que ele estava inserido. Tanto que quando as outras crianças insultam seu pai, ele as diz para pararem, porque seu pai é seu herói. 父さんをバカにするな。ああ、父さんはおかしくなんかない。父さんは英雄なんだ。知らないくせに勝手なこと言うな。 Além disso, quando Jigen vai até ele e tenta comprá-lo, ele ainda implora a seu pai para ficar. Ele promete que, caso ele permita, ele será um filho ainda melhor, que ele vai conseguir trabalhar mais para comprar mais bebida. Então que, por favor, seu pai permitisse que ele ficasse e não o vendesse para Jigen. Além disso, para justificar toda a teoria do seu pai, que repetidas vezes lhe disse que não era para ele confiar em estranhos, até mesmo o bondoso homem que vendia peixinhos dourados, de fato queria apenas utilizá-lo para o tráfico de crianças. Tanto que ele briga com Jigen quando eles estão saindo da vila, dizendo que ele viu o garoto primeiro e que ele iria levá-lo para vendê-lo. Impactante, né? E o que vem na minha cabeça? A única palavra é crueldade. Como pode a gente permitir que uma criança sofra tanto? Se a gente para pensar, isso é um sistema que vira e mexe está aí, e que em vários momentos a gente tem dificuldade de salvar várias de nossas crianças, vários Kawaks perdidos por aí. E uma parte que me chama muito a atenção é que quando o Kawaki está saindo da vila junto com o Jigen, já que ele percebeu que de fato ele não conseguiria ficar com seu pai, que seu pai queria era o dinheiro ao qual ele recebeu ao vendê-lo, e é perguntado o que ele gostaria ou de ganhar do Jigen ou o que ele gostaria de levar da vila. Ao que Kawaki diz que ele não tem nada na vida nem nunca teve e que também não deseja nada. Mas depois de pensar, ele acaba pedindo um peixinho dourado, que até então tinha sido uma expressão de luz naquele mundo, naquela vida tão obscura. E aqui eu aproveito até mesmo para citar que em duas cenas a gente percebe a importância destes peixinhos dourados para o Kawaki. Tanto quando seu pai o prende sozinho, sem comida, na qual ele acaba vendo, sentindo que ele está envolto entre a sensação que dá é de que ele está dentro da água com os peixinhos dourados nadando à sua volta. E ali, quando Jigen briga com o mercador, ele também se protege e usa como estratégia compensatória para se proteger e se defender novamente essa presença dos peixinhos à sua volta. E aqui a gente vê o quanto ele usava estratégias tão simples, mas que eram que conseguiam acolher ali naquele momento. Ele tinha poucos recursos para lidar com tantas coisas difíceis em sua vida. E aqui vem a segunda etapa do nosso vídeo, o momento em que o Kawaki começa a ser cuidado pelo Jigen. E aí o nosso sonho, o nosso desejo é que a partir desse momento ele começasse a realmente receber algum tipo de carinho, de afeto, de acolhimento. É isso que ele recebe? Infelizmente não. E o que o Jigen diz para o Kawaki? Que agora ele será o seu novo pai, que ele não precisa ter medo, que a partir desse momento o Kawaki faz parte de uma das suas preciosas crianças. E que ele é vazio, mas que se ele aceitar o Jigen como pai, em algum momento ele será preenchido e não mais vazio. Em um primeiro momento a gente já percebe ele chegando ali para onde o Jigen o levou e ele acaba vendo crianças que participam de experimentos. E ali ele sente que provavelmente aquilo também será o seu futuro. Então começam vários tipos de experimentos, agulhas, treinamentos, não saber o que vem da vida, ou não saber qual é o seu lugar, e novamente a gente vê o Kawaki em um mundo completamente frio,
desprovido de amor e afeto, o qual não lhe oferece nada, apenas deseja tomar dele. Mas afinal, o que significava isso de ser vazio e aceitá-lo como pai? Na verdade, a única coisa que o Jigen queria era passar o karma para o Kawaki na tentativa de encontrar o seu receptáculo perfeito. Ou seja, mais uma vez, o Kawaki estava sendo apenas utilizado como um objeto. E aqui a gente pega uma criança que de certa forma já está emocionalmente quebrada e continuamos adicionando traumas ao longo de sua existência, porque agora ele participa de experimentos extremamente invasivos, ele acaba tendo integrado em si várias ferramentas ninjas, ou seja, tudo aquilo modifica o seu corpo, e além disso ele vê várias das outras crianças morrendo ao terem inseridas o karma dentro de si. E pensa o desespero de tudo isso para uma criança que, apesar de tudo que já passou, é pequena, é uma pessoa ainda em desenvolvimento, ainda vivenciando várias coisas, e tudo que ele viu até então foi um mundo extremamente cruel. E aqui eu fico pensando em alguns autores da psicologia. Por exemplo, Vygotsky diz que a gente se faz, que a gente vai se estabelecendo na relação com o outro, porque a gente precisa do meio e do outro para irmos nos descobrindo. Tem um outro autor, que é o Bandura, ele diz que nós aprendemos por modelagem. A gente vê as outras pessoas à nossa volta agindo e a nossa tendência quando criança é ir repetindo esses movimentos para achar o nosso jeito de funcionar no mundo. Então, se a gente pega tanto um quanto o outro autor, a gente fica com o questionamento, né? O que será que o Kawaki estava aprendendo? Porque todas as relações, os locais, os contextos nos quais ele foi inserido até então não o ensinavam nada de muito positivo, nem sobre ele mesmo e nem sobre as pessoas à sua volta. Penso o impacto disso ao longo do desenvolvimento de uma pessoa. Então aqui a gente vai vendo o Kawaki exposto a repetidos estímulos nos quais ele acreditava que o treinamento estava relacionado à dor e sofrimento, porque ele sempre apanhava, ele sempre era maltratado nos momentos em que deveria treinar. Além disso, o Jigen também deu para ele o peixinho dourado, mas ele o utilizava para chantagear, ameaçar e punir o Kawaki sempre que Kawaki fazia alguma coisa que o Jigen não queria. Então, em alguns momentos, a gente vê as cenas nos quais ele tenta fugir. E nisso, o Jigen acaba fazendo um pareamento de estímulos nas quais ele utiliza a contagem. Ele começa a contar, dizendo a Kawaki que quando ele terminar essa contagem, ele será punido. E no geral, ele usa o peixinho dourado para ameaçá-lo, que no final da contagem o peixinho morrerá ou ele quebrará o aquário do Kawaki, ao que ele acabava sempre aparecendo e em seguida era punido. Aqui mais uma vez a gente vê todo o sentimento de frustração e impotência do Kawaki, porque ele foi obrigado a ingressar em uma organização a qual ele não tinha nenhum interesse e ele não tinha o direito de querer sair, ou então algum tipo de poder em relação ao seu futuro, aos seus desejos, à sua vida. Ele estava o tempo todo sendo subjugado e realmente tratado apenas como um receptáculo, como um objeto. E tudo isso vai impactando na falta de identidade do Kawaki, ou também no quanto ele era reativo. Ele estava o tempo todo brigando com alguma coisa, sendo arrogante, sendo grosso. Por quê? Foi isso que ele aprendeu. Ele não conseguia ali ver um outro jeito de funcionar, porque era a forma que ele encontrou de colocar um mínimo de limites naquelas pessoas que estavam à sua volta e o tempo todo o usavam. Então, de repente, após o momento do seu transporte e o dirigível cair, de repente Kawaki se vê em Konoha e ele começa a ter uma vida ali. Mas que tipo de vida? Algo que era completamente diferente, e é muito interessante ver a partir desse momento que ele é inserido nesse novo contexto, como ele não sabe agir, como ele não conhece várias situações que para nós no cotidiano são extremamente básicas, mas que para ele faziam toda a diferença. Nesse primeiro momento, a gente vê quase o tempo todo um Kawaki extremamente reativo e impulsivo, quase sempre em estado de alerta, esperando um momento em que ele será atraído por aquelas pessoas. Por qual motivo? Ele tinha sido ensinado ao longo de toda a sua vida a nunca confiar em ninguém e infelizmente tinha aprendido a duras penas que as pessoas sempre tinham algum interesse por trás de suas ações.
Então, de certa forma, ele em vários momentos tenta fugir, ele não confia em ninguém, porque ao longo de toda a sua existência, aquela realmente foi a sua realidade, aquilo eram fatos em sua vida. Ele não foi ensinado, não teve até então nenhuma pessoa que mostrasse para ele diferente, que realmente ele estivesse seguro naquele local e que ele poderia ficar tranquilo. E tudo isso faz com que ele esteja constantemente em estado de alerta, passando por um estresse e uma ansiedade consideráveis. E se a gente pensa, no geral, quando você se vê numa situação estressante, a gente costuma ter 3 possíveis reações que são as mais frequentes. Ou a gente foge, ou a gente luta, ou nós paralisamos. E quando pensamos ali no Kawaki, em vários momentos, a sua principal tendência é ele tentar lutar ou fugir. Por exemplo, quando ele tenta fugir do hospital, depois quando ele acaba lutando contra o Nui. Em outro momento, quando já dentro da casa do Hokage, por irritação e não conseguir fugir dali, ele bate na mesa e quebra o vaso da Himawari. Então, em vários momentos a gente consegue perceber o quanto ele está reativo, o quanto ele está estressado, completamente em estado de alerta. À medida que o tempo vai passando, a gente já percebe o Kawaki nesse estágio de paralisia. E por qual motivo, de repente, ele se vê como resposta a esse estresse em paralisia? Quando ele começa a perceber alguns movimentos da família Uzumaki com os quais ele não sabe lidar. Por exemplo, ele não sabia ser filho, ele não sabia como se portar em uma família comum. Tinham vários alimentos que ele sequer conhecia, não sabiam que existiam. Além disso, ele nunca tinha dormido em uma cama quentinha e cheirosa, nunca tinham lhe perguntado qual era o seu prato preferido, porque alguém iria cozinhar aquilo para ele. Então ele começa a vivenciar vários momentos com os quais ele olha para aquela situação e ele não tem nenhum repertório até então em suas experiências de vida que lhe indiquem como agir naquele momento. E aí é quando a gente vê ele paralisado em várias situações diferentes. A partir desse momento, eu volto mais uma vez a falar da importância do suporte social para que a gente consiga nos sentirmos seguros e amparados em um ambiente. E sem dúvida nenhuma, cada um dos integrantes da família Uzumaki foi fundamental para que pouco a pouco o Kawaki fosse se sentindo um pouco mais tranquilo e percebendo que de fato ele poderia dar uma chance para eles e quem sabe confiar naqueles estranhos. A gente começa pela questão do Naruto, no qual de certa forma houve uma grande identificação, porque o Naruto sabia como era ter um poder imenso dentro de você, sem ter escolha em relação àquilo. Ninguém perguntou para ele se ele queria Kurama dentro dele, da mesma forma que ninguém perguntou ao Kawaki se ele queria todo o poder do Karma. E aí, nisso, o Naruto consegue ser empático, mostrar para ele todo o seu ponto de vista e que é possível a gente ter uma vida diferente e termos valor independente de todo aquele poder e que aquilo não precisa necessariamente significar que eles serão usados. E para completar, o Kurama ainda aparece para o Kawaki quando o Naruto estava dormindo e conta para ele toda a sua história de dor, de superação, o quanto ele também foi uma criança que não era compreendida, que era rejeitada em função do medo que as pessoas tinham daquilo que elas não conseguiam compreender. Então o Kawaki mais uma vez se identifica bastante com o Naruto. E a cada dia isso vai se fortalecendo e ele vai conseguindo confiar um pouquinho mais neles. Em seguida, vem todo o papel que a Hinata teve nessa história. Ela conseguiu, com toda a sua doçura, mas também com sua firmeza, mostrar para ele como era uma família e que as pessoas podiam ser cuidadas, receberem carinho, ainda assim um puxão de orelha, e que ele podia confiar neles. Outro papel muito importante foi da Himawari, que com toda a sua fofura, a sua ingenuidade, a sua curiosidade, foi fazendo aquele papel de irmãzinha mais nova e aguçando a curiosidade e o encantamento do Kawaki, até mesmo quando ela lhe desafiava. E por fim, teve todo o impacto da relação dele com o Boruto, na qual num primeiro momento eles se desafiavam constantemente, tinha toda aquela rixa de irmãos, a busca por atenção, os confrontos, mas que foi bom para quebrar toda a situação e não parecer tudo tão forçado para ele, que já era tão diferente, e ao mesmo tempo, dessa forma ele consegue pouco a pouco, conhecendo mais o Boruto, até também ter um grande sentimento de carinho por ele. E nesse momento, a gente se lembra da frase
frase do Naruto, a primeira que ele disse ao Kawaki, que era que ele não precisava se preocupar, que ele estava em um lugar seguro. Só que palavras são apenas palavras quando as nossas ações, os nossos comportamentos não condizem, não têm coerência com aquilo. E ao longo de toda essa história, não apenas o Naruto, mas toda a família Uzumaki conseguiram ir mostrando ao Kawaki que de fato o que eles falavam quando diziam que ele estava em um lugar seguro era real, porque suas atitudes davam consistência e base às suas falas. Acredito de verdade que um momento chave para tudo isso, que meio que coroou e provou realmente ao Kawaki essa situação, foi na luta do Naruto com a Delta, na qual ele diz que não permite que ela encoste em nenhuma das crianças, e que isso também se refere ao Kawaki, que ele está incluso. E de fato, nesse momento a gente consegue perceber que ele já se sente muito mais pertencente à família Uzumaki. Nesse momento vem uma cena muito impactante que foi ao se dar conta disso, ao ouvir essa fala, o Kawaki mostra uma impressão de choque em seu rosto, porque pela primeira vez em sua vida ele se sente protegido. Pela primeira vez ele vê que um adulto realmente assumiu esse papel e está cuidando dele. Isso quer dizer que agora tudo são flores? Bom, definitivamente não. O Kawaki ainda passa por toda uma reconstrução de sua identidade e ele ainda não se sente pertencente completamente à vila de Konoha. Ele ainda vira e mexe, se pega se sentindo um intruso ou que de alguma forma ele os prejudica. Mas pouco a pouco ele vai se permitindo olhar essas pessoas, todos esses cidadãos, com um olhar diferente. Bom, e em meio a esse processo de construção dessa nova identidade do Kawaki, a gente consegue perceber várias cenas. Por exemplo, o momento em que ele opta por se colocar em risco e chega a perder seu braço para proteger a Himawari, ainda na luta do Naruto com a Delta. Além disso, tem toda a sua saga em relação ao vaso, então ele tenta junto com o Naruto comprar um vaso novo, e nesse momento vale o adendo aqui de que ele acaba tendo uma crise de ansiedade, se relembrando, tendo alguns flashes ali em relação aos experimentos que o Jigen e o Amado faziam nele. Também tem todo o seu processo de tentar reconstruir o vaso, porque ainda que ele tenha comprado um novo, o Boruto fica com tanta cobrança em cima dele que ele tenta colar o vaso antigo da Himawari. E ele fica nisso por vários momentos até que finalmente ele consegue. E ele se sente muito realizado quando ele consegue de fato perceber que ele conseguiu finalizar esse projeto, essa atividade que era pessoal, que era algo dele. E além disso, tem toda a sua tentativa de ir confiando e dando mais abertura aos moradores da vila. Então, por exemplo, quando ele resolve experimentar o que a Sarada propôs que ele experimentasse, quando ele começa a participar dos treinamentos com o time 7, quando Naruto começa a lhe ensinar ninjutsu, então aos pouquinhos ele vai se permitindo realmente ter uma vida muito mais recheada, com atividades, com sonhos, com amor, com segurança. E, de certa forma, é nesse momento que ele começa a ficar tão preocupado e com muito medo, porque ele sabe que o Jigen ainda vai atrás dele em busca do receptáculo perfeito, ele não tinha outra opção. E, infelizmente, quando isso acontece, o Naruto, para salvá-lo, acaba sendo levado a outra dimensão e o Kawaki se sente extremamente impotente por não ter conseguido proteger a pessoa que mais lhe deu apoio e confiança até então. E aí, gente, vem todos os sentimentos de angústia, de ansiedade, por toda a preocupação que ele estava em qual seria o futuro do Naruto, o medo de que algo de ruim acontecesse a ele, mas não apenas mais ao Naruto ou aos Uzumaki, mas a todos os cidadãos da vila de Konoha. Nesse momento a gente já percebe que o Kawaki tem um carinho especial por ele. E aí, um pouco mais à frente na história, quando o Ishiki, que era o Otsutsuki que estava utilizando o corpo do Jigen, vai até Konoha para pegar o Kawaki, que era o seu receptáculo naquele momento, ele precisava muito. Então, em uma batalha contra o Boruto, o Sasuke e o Naruto, o Ishiki acaba sendo levado para outra dimensão para evitar que a vila fosse prejudicada durante a luta. Até que em um dado momento, o Ishiki consegue levar o Kawaki até ele para essa outra dimensão por meio da marca do karma. Aqui começa um outro momento de grande aprovação para o Kawaki, no qual ele chega ali já todo angustiado, com muita ansiedade, preocupado com o que estava acontecendo, tanto com o Sasuke quanto com o Boruto, mas principalmente em relação ao Naruto,
porque ele estava sentindo por meio do braço, do chakra ali que estava conectado, os dois, e ele fica muito preocupado e incomodado, porque ele tinha deixado o Hokage cuidando dele enquanto ele estava escondido. E quando ele chega lá, ele realmente acaba encontrando o Naruto em uma situação bastante complicada, na qual ele já tinha apanhado bastante do Ishiki e já estava nas suas últimas forças naquele momento. E é exatamente aqui que o Ishiki começa a fazer toda uma manipulação mental com o Kawaki, utilizando todos os traumas que ele sabia já ter instalado e fortalecido no Kawaki. E então ele começa a jogar com todo o carinho que ele percebeu que o Kawaki já tinha pelo Naruto, dizendo que se ele não fosse até lá, ele iria assassinar o Hokage. Ele sabia que isso era uma grande questão para o Kawaki, que ele queria muito salvá-lo. E além disso, ele também começa uma contagem regressiva, que nos lembra muito a cena na qual ele matava os peixinhos dourados do Kawaki. E aí até tem essa jogada, né? Se a gente pensa no Naruto, da questão de estar sempre laranja ali quando ele faz as suas transformações, a roupa, o que não deixa de remeter a um peixinho dourado. E aí ele começa a contagem regressiva, a qual aciona vários gatilhos no Kawaki, e ele começa a rememorar todas as situações nas quais o Jigen barra o Ishiki fazia essa jogada, essa associação com ele, trabalhando com seus maiores medos, que era de perder algo que ele amasse. E aí a gente vê um Kawaki bastante estratégico, alguém que realmente já tinha até de fato se tornado meio que um ninja, ou adquirido esse jeito de pensar, de gerar todo um planejamento e uma estratégia, porque ele acaba produzindo um clone das sombras, leva esse clone até o Ishiki, então ganha mais um tempo, até que por fim, quando o Ishiki tenta instalar o Karma no clone, não dá certo, porque não era o Kawaki realmente, e aí nesse momento o Ishiki já não tem mais tempo de torná-lo novamente o seu receptáculo. Bom, pessoal, e pensando em tudo isso, o Kawaki acabou dando conta, né, de se livrar do Karma. Então, só pra gente fazer um apanhado geral das repercussões de tudo que o Kawaki viveu. Então, ele é uma criança que passou por várias situações traumáticas, e ele demorou muito a ter um ambiente no qual ele pudesse ter um apego seguro e se sentir amado, respeitado, valorizado como pessoa. E exatamente por esse motivo ele também demorou um pouquinho a se perceber como alguém com qualidades, apesar dos seus defeitos, e ele os percebe bastante bem, mas alguém que merecia amor, que era digno, que não era vazio, que não era um inútil. E aí a gente consegue ver toda a evolução do Kawaki, desde aquele Kawaki criancinha que implorava ao pai para poder ficar e não ser vendido, até um Kawaki que já parece bastante o irmão mais velho para o Boruto, para Himawari, que parece um adolescente rebelde junto com o Naruto e a Hinata, e vivendo um contexto de vida muito mais saudável. É impossível negar também que essas experiências todas geraram nele um TEPT, ou seja, um transtorno de estresse pós-traumático, o qual sem dúvida nenhuma ainda gera repercussões. Vamos ver aí como é que ele vai se cuidar, se ele ainda vai trazer alguns outros problemas ao longo do tempo, mas a gente não vê um Kawaki que se curasse. A gente vê um Kawaki que começa a ter um ambiente seguro, que vai lhe propiciando a oportunidade de começar a se cuidar e ter muito mais controle das suas emoções, dos seus traumas, e dá um propósito para ele de vida. E aí, complicada essa história do Kawaki, né? E ainda daria para ficar falando aqui horas e horas a respeito de tudo que ele viveu se a gente fosse detalhar exatamente. No entanto, a grande questão que eu quero trazer aqui é que quando a gente acompanha a história do Kawaki, a gente consegue se identificar em vários pontos, ficar extremamente chateado, agitado, abismado com algumas coisas que ele viveu, e isso convida o nosso lado humano a borbulhar em nós, o nosso lado amoroso, que deseja cuidar das nossas crianças, que deseja um mundo que seja mais justo. Enfim, é esse convite que eu quero deixar para vocês, toda essa reflexão, mas principalmente a compreensão de que em um ambiente seguro, recebendo um suporte social adequado e acreditando um pouquinho mais em nós, a gente tem condição de evoluir e pouco a pouco nos tornarmos pessoas melhores. E é exatamente isso que o Kawaki tem tentado fazer, principalmente desde que ele foi para Konoha. A sensação que eu tenho é de que ele não tinha tido oportunidade ainda, um ambiente que permitisse essa vivência. Vamos ver agora o que segue. E a vida é isso, a gente está sempre esperando para ver o que ela traz de coisas novas para nós a cada dia.
Muito obrigada por terem ficado até aqui, pessoal. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.